Entrevista. Hoje, no nosso quadro, nós conversamos sobre transferência do local de trabalho com o juiz da Terceira Vara do Trabalho de Salvador, na Bahia, Rodolfo Pamplona. Doutor Rodolfo, o empregado pode ser transferido mesmo que não queira? Essa é uma questão muito importante. Por quê? Porque o artigo 469 da CLT estabelece que o empregado ele tem uma proteção contra a alteração do local de trabalho. Então, a alteração do local de trabalho, ela pode ser procedida pelo empregador, independentemente da resistência do empregado, desde que isso não importe em mudança de domicílio. Ou seja, mudar de um setor para outro, mudar de uma filial para outra, é algo que pode ser feito desde que não mude o domicílio do empregado. Claro que qualquer tipo de despesa a mais que o empregado tenha para o deslocamento, pensando na questão do vale transporte, deve ser bancada pelo empregador. Se ele conduzia apenas um transporte e agora vai ter com dois, o empregador vai ter que fazer o custeio correspondente. Mas fora isso, ele não pode resistir. Agora, se houver modificação de domicílio, sim, o artigo 469 traz essa previsão. E no caso de extinção do estabelecimento, é lícita a transferência do profissional? Sim, se há uma extinção do estabelecimento, mais razoável ainda, imagine, uma rede de farmácias, por exemplo, ou uma rede de mercados, fecha o mercado de um determinado bairro. Ele vai despedir os empregados? Não, e tem outra filial, uma outra agência, outra loja, ele transfere para lá, e isso não é considerado uma alteração ilícita. Agora, se há modificação de domicílio, se há modificação nessa situação de uma transferência em que ele importe a mudança do seu centro de convivência, aí sim, essa não poderia ser feita. Quando o trabalhador é transferido, quem deve arcar com os custos da mudança, doutor? Ele ou a empresa? Excelente pergunta. A CLT expressamente diz que nessa situação a empresa deve custear as despesas para o transporte, para a mudança do empregado. Aqui há uma pergunta que é muito importante esclarecer ao nosso ouvinte, é se a transferência for provisória ou for definitiva. Em ambos os casos, a empresa deve custear. Agora, se a transferência for provisória, o que importa é que ele vai ter, na verdade, dois domicílios, vai ter o domicílio onde mantém a sua família e o domicílio onde ele vai ficar trabalhando, aí a empresa tem que dar um acréscimo, que é o adicional de transferência que está previsto no parágrafo 3º do artigo 469. Se o empregado for transferido, ele passa a receber um salário maior, então? Não, aí a questão é a seguinte, existe o poder diretivo do empregador. O empregador é que decide especificamente. Se há uma real necessidade de serviço, não há como se resistir a essa modificação. Se, nessa circunstância, é preciso, porém, ter em mente que uma mudança obedece uma real necessidade de serviço, né, e não pode resistir se é dentro do mesmo domicílio. Se muda de domicílio, aí o empregado pode resistir. Só não podem resistir os exercentes de cargo de confiança e aquele que é da própria atividade ser transferido, por exemplo, um vendedor, viajante ou algo do gênero. Se por uma necessidade de serviço, a aceitação do empregado, ele não é exercente de cargo de confiança, empregado que tenha a possibilidade da transferência no seu contrato, aí o empregador, né, tem que dar algum tipo de valor a mais a ele? Não, salvo se a transferência for provisória. Se for provisória, aí o empregado vai ter dois domicílios, né? Vai ter onde ele mantém o anterior e o novo, e aí, nesse caso, ele tem o adicional de transferência. Nós conversamos com o juiz da Terceira Vara do Trabalho de Salvador, na Bahia, Rodolfo Pamplona. Obrigada pela participação no nosso programa.